Amém. Certo. Vida ou morte? O que é que Vida ou temos morte? estado a escolher já neste tempo? E é uma pergunta, né? Exatamente. É uma pergunta que certamente as pessoas olham para esse tema e falam, mas por que falar de vida ou morte? Porque há alguns aspectos dentro da própria palavra de Deus que são, eu não sei se a expressão certa seria dizer que são banalizados, são esquecidos. Há coisas que as pessoas não gostam de pregar e nem a igreja gosta de ouvir, porque soam confrontadoras demais. Então, preferimos ouvir pregações que amassageiam o nosso ego, pregações que não nos põem de frente com a verdade, mas nós precisamos desse confronto enquanto ainda é tempo. Amém. Precisamos desse confronto enquanto ainda é tempo, pois haverá um tempo em que já não teremos isso. E Certo. vamos procurar e não vamos achar. Certo. Então, melhor aprender agora para Certo. evitar as consequências no futuro. Certo. Então, nós sabemos que vida é uma dádiva de Deus. Estamos todos vivos, carnalmente, espiritualmente, emocionalmente, etc. E nós temos que a morte é só o cessar das funções vitais. Bem, Certo. fulano morreu, o coração parou de bater, o organismo parou de funcionar, perdeu a vida, morreu. Entretanto, há muitas pessoas com o coração ainda batendo, com uma mente funcionando, mas que estão mortas espiritualmente. Certo. Estão mortas, estão presas em cadeias espirituais, estão presas em traumas da infância, estão presas em conflitos familiares, não têm vida. Não têm Exatamente. vida, não tem, porque se nós não temos vida com Cristo, nós não temos vida. Nós Exatamente. estamos a simular uma vida, mas nós não temos, porque a alegria está em Cristo, a plenitude está em Cristo. Amém. E se nós não estamos com Ele e Ele conosco, infelizmente nós não fizemos parte Certo. dele. Então, por isso suscitou este tema e que abordássemos um pouco a respeito dele. E essa pergunta vai ficar, eu creio que no final da live cada um estará em condições de autorresponder-se, né? Certo. Vida ou morte. O que é que eu tenho estado a escolher, Rijano? O que É é que o Mano certo. Ricardo está a escolher? O que é que os nossos amados irmãos que estão aí do outro lado estão a escolher, né? A escolha ela é definida como um processo mental que envolve várias opções, envolve situações das quais nós separamos aquela que melhor nos convém. Sim. Sempre é assim. Nós temos sempre tendência de escolher as coisas que nos beneficiam. Sim. Então, se Cristo nos beneficia, por que nós não escolhemos Cristo? Por que nós temos tanta resistência em escolher Cristo para as nossas vidas? Sim. Damos, às vezes, lugar ao diabo e desprezamos Cristo. Cristo. Parece irônico, mas é nas pequenas coisas, no nosso cotidiano, que nós vamos morrendo espiritualmente, porque Sim. vamos dando lugar à carne, vamos dando lugar à carne, vamos dando lugar à carne. E nesse mundo só existem dois governos, o governo de Deus e o governo do diabo. Ou somos de um, ou Ou somos do somos outro. de outro. Quer Sim. queiramos, quer não, quer aceitemos, quer não, quer achemos que seja brincadeira ou não. Se nós não somos de Cristo, Sim. nós somos de outro. E Sim. esse outro é o príncipe deste século. Certo. A saber, Lúcifer. Certo. Não, mas eu não sirvo o diabo. Mas também não serves a Deus. Sim. Então a quem serves? Não existe meio termo. Não. Se você não é o filho obediente, seguidor, cumpridor, você é o filho desobediente. O pai de toda a desobediência é É Satanás. Satanás. Sim. Ou tu estás com um, ou tu estás com outro. Sim. Então é momento de nos revermos. Só queremos estar com Deus domingo, mas de Sim. segunda até sábado estamos com o diabo. Certo. Será que isso não vai pesar sobre o nosso julgamento? Sim. Porque às vezes o cristão ele precisa ser chamado à consciência destas pequenas coisas, desses pequenos gestos, porque nós achamos às vezes que ser cristão é ter aquele momento de comunhão, adoração no domingo e tudo muito mais, mas de segunda até sábado guardamos o teu Cristo numa gaveta, Certo. voltamos a tirar domingo às 6 horas para ir à igreja. Sim. Sim. O que é que nós estamos a fazer? O que é que estamos a escolher então Certo. na nossa vida? Então, é sobre isso que nós vamos estar a debater nesses minutos. Nós precisamos de ter decisões nas Sim. nossas vidas. Nós Sim. precisamos decidir a quem vamos seguir. Né? Amém. Josué disse isso ao povo. Sim. Ele disse isso ao povo, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Sim. Senhor. Ele tomou um posicionamento. Certo. Diante desse mundo que nós estamos,
Um mundo onde prevalece prostituição, drogas, alcoolismo, inveja, feitiçarias, idolatrias. Você decide o que é que você vai, aonde é que você decide o que é que você vai escolher. E se você escolher a boa parte, que é Cristo, certamente que o Senhor nunca se esquecerá disso. Ele fará pacto contigo, com a tua geração. O Senhor não se esquecerá de ti, porque Ele não é filho do homem para se arrepender de alguma coisa que saiu da boca dele. Então nós precisamos hoje, agora, começamos a decidir sobre o futuro que queremos. Eu tenho dito às pessoas que às vezes dizem, mas isso é perder tempo, toda hora igreja, toda hora programa de igreja. É assim, amados irmãos, nós vivemos uma vida agora, nós somos um corpo que tem nós somos espírito. Sim. Que tem uma alma e habita num corpo, um corpo Certo. carnal. A matéria vai ser devolvida para a terra. Sim. No dia do funeral de todos, porque nós todos um dia vamos morrer, aqui não vai ficar ninguém. Certo. Mas para onde irá o nosso espírito e a nossa alma? Essa é a maior preocupação Certo. que o ser humano tem que ter. Sim. Porque a nossa luta em hoje andar nos preceitos do Senhor é só mesmo uma, para ter a oportunidade de ganhar a vida eterna. Amém. Que assim como Jesus Cristo disse que Ele voltava ao Pai e prepararia moradas para nós. É receber aquela morada que já... Porque aquilo já está preparado para nós. Sim. Mas nem todos vão ter a oportunidade de usufruir, porquanto prevaricaram aqui na terra. Certo. Então, nós temos esse livre-arbítrio. Sim. Temos. E salvação é uma coisa que ninguém pode fazer por nós, mano. Sim. Ninguém pode... Não é a fé da tua mãe que vai te salvar, esquece isso. Sim. Não é a fé do teu marido que vai te salvar, não é a fé da tua mulher, não é a fé do teu filho, não, é a tua. Sim. Tu tens de ter a tua fé. Sim. Por meio da fé da tua mãe, Deus pode se lembrar de vocês, da vossa geração, pode vos abençoar, porque Sim. Ele decretou essas bênçãos geracionais, mas a fé da tua mãe não te dá acesso ao céu, não. Tu tens que com a tua própria boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, aceitar Ele de todo o teu coração e decidir viver para Ele. Isso vai te salvar. Amém. Então, sobre esse aspecto, vida ou morte, o que é que temos estado a escolher já neste tempo? Nós, ao longo da nossa live, vamos refletir sobre 5 aspectos fundamentais. O primeiro é, somos todos pecadores e precisamos ter noção disso. O segundo é, o inferno é real. O terceiro é, existe Deus, existe o diabo, assim como existem anjos e demônios. O quarto é, todos vamos morrer. E o quinto é o livre-arbítrio. Certo. Só para repetir, por favor. O primeiro, somos todos pecadores e precisamos ter noção disso. O segundo, o inferno é real. Porque há muita gente que ainda acha que isso é só conto, é só história. O terceiro, existe Deus e diabo, assim como existem anjos e demônios. E o quarto, todos vamos morrer. E o quinto é o livre-arbítrio. Sim. Eu trouxe alguns apontamentos, eu faço sempre isso. É o mais correto. Sim. Amém. Sobre o primeiro ponto, todos somos pecadores e precisamos ter noção disso. Nós, às vezes, eu não sei se banalizamos o pecado. Achamos que o pecado não é pecado. Certo. Não, fazer isso não é tão errado assim. Ele está a exagerar. Não, eu posso ser cristão e a igreja, eu posso ser do coral, eu posso ser diácono, mas eu também posso ter 2 namoradas, eu posso trair a minha mulher, eu posso sentir inveja de vez em quando. Não, eu posso mentir, só mentir uma vez. Tudo isso Deus vê e Satanás aproveita isso para nos acusar diante de Deus. Sim. Até nas coisas que nós achamos que são mais insignificantes. Porque não existe pecado grande e pecado pequeno. Exatamente. Aquela que abortou de uma gestação de 1 mês, com aquela que abortou uma gestação de 3 meses, tudo é aborto. Aquela que abortou e aquela que matou já um filho grande. Tudo é pecado. Aquela que mentiu ao marido que foi trabalhar, mas foi não sei onde. E aquela criança que roubou 10 kwanzas, tudo é pecado. Sim. É roubo. Sim. É tirar o que não é teu. Sim.
Então, nós, Mano Ricardo, precisamos ter consciência que pecado é pecado. Sim, O errado é errado, ainda que todo mundo faça. sim, E o certo é certo, ainda que ninguém faça. sim, Eu não posso fazer as coisas erradas porque o Mano Ricardo, a Maura, a Chelsea estão a fazer. Não, não sim, posso. sim, Se está errado e ponto final. Nosso Pai condena. E se nós queremos ser filhos obedientes, nós temos que ouvir a voz do nosso Pai. sim, A palavra em Romanos 3:10 diz que 3:23, desculpa, diz que todos pecaram, pecaram e destituídos, ou há versões que dizem e privados estão da glória de Deus. sim, Porque nós já fomos concebidos no pecado. Esse mundo é do pecado, mas Deus também vai dando orientações ou instruções para vivermos aqui. É possível estarmos aqui, mas nos santificarmos. sim, É possível estarmos aqui, mas temos uma visão diferente deste local. sim, Nós não necessariamente precisamos nos misturar com o mundo. exatamente, Não precisamos nos misturar com o mundo. Tiago 4,17 ele diz: todo aquele que sabe fazer o bem E e não não faz. faz, comete pecado. sim. Mas em palavras miúdas, o que é que pode ser definido como pecado? Eu defino o pecado como a transgressão da lei. Amém. Quando falamos da lei, não estamos a falar dos 10. Não, é a lei toda. Amém. Tudo, toda, porque às vezes as pessoas ficam circunscritas que os mandamentos de Deus só são aqueles 10 que estão Exatamente. descritos lá em Êxodo Exatamente. 20. Não, o mandamento é de Gênesis 1 a Apocalipse. Exatamente. Exatamente. Mandamento é tudo. Sim. Dízimo é ordenança, é Sim. mandamento de Deus. Fazer o bem é mandamento. Amar uns aos outros é mandamento. Honrar é mandamento. Exatamente. Semear é mandamento. Sim. Na casa do Senhor, na vida do teu irmão, é mandamento de Certo, Deus. certo. É a lei é isso aqui. Sim. Se nós vamos a um julgamento, nós vemos os juízes, os advogados, eles se baseiam em leis. Exatamente. Para punir as pessoas que Sim. transgridem. Sim. Então, para quem aceitou Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador, a lei é só essa. Exatamente. Não há outra verdade além dessa. Exatamente. Não há. E se quisermos de fato conhecer Cristo, nós temos que mergulhar aqui. Exatamente. Temos que mergulhar aqui. Sim, sim. Há um escritor, eu não lembro agora se é John Wesley, não tenho bem a certeza, que dizia: a Bíblia caída aos pedaços é de um servo vivificado na fé. Nós precisamos mesmo esmiuçar, tudo apontar, precisamos ter prazer de estudar a lei. E a palavra diz isso lá em Salmos 1, medita na lei do Senhor dia e noite. Sim. Temos mesmo que estudar a palavra do Senhor. Então, só estudando a palavra do Senhor que nós vamos ter conhecimento das coisas que fizemos. Por isso é que há pessoas que depois de se converterem, elas dizem: pá, a minha vida mesmo era toda errada, eu cometia um monte de pecados. Como ele não tinha consciência de que aquilo era pecado, Sim. ele normalizava tais Certo. práticas. Certo. Então, Certo. o ser humano atual precisa ser chamado à razão das coisas que são erradas. Amém. Amém. Temos que chamar o pecado de nome. É pecado pelo nome. Sim, temos que parar de normalizar as coisas erradas. O que está mal temos que dizer, temos que nos repreender uns aos outros. Sim. Porque há pessoas que também vão cometendo pecados porque não têm quem lhes aconselha. Sim. Não têm. Não tem quem lhes orienta. Sim. Há muitas pessoas que cresceram sem governo, Certo. Mano Ricardo, sem pai, sem mãe, cresceram assim ao Deus dela. Deus nunca lhes abandonou, mas faltou orientação por parte de Exatamente, alguém. exatamente. E às vezes esse processo vai começar a ser feito na vida adulta. Sim. Reeducar é mais difícil do que educar. Sim, sim, sim. Então, hoje, a todo momento, Deus ele nos pede uma decisão. A partir do momento que nós racionalmente soubemos diferenciar o bem do mal, nós temos a possibilidade de escolher um dos dois caminhos. Exatamente. Então, qual decisão nós vamos tomar? Vamos seguir. Nós hoje estamos num tempo em que o evangelho está a ser muito proliferado. Eu posso assim dizer aqui no Lobito, Benguela, muitos jovens a se levantarem. Sim. Há quem diga que ser cristão virou moda. Virou moda. Há quem diga isso. Está assim. Mas ainda assim há pessoas sedentas.
Se ser cristão virou moda e está na moda, por que os outros não estão a seguir a moda? É porque algo ainda não está muito certo aí. Sim. Ainda nem somos a maioria. Exatamente. Então precisamos, nossas vidas é que tem que ser espelho para que as outras pessoas venham a Jesus por meio de nós. Sim. Então, se nós que já conhecemos minimamente a palavra, ainda insistirmos em cometer pecado, quanto mais os outros. Yeah. Nós vamos dar razão às outras pessoas de dizerem ser cristão afinal assim, então pode. Então pode. Pode, isso Yeah. pode. Yeah. O fulano é líder, mas tem 2 namoradas, então pode. Yeah. Estamos a fazer comprometer o nome do nosso Deus. Sim. E aí existe um perigo que eu tenho verificado, é que muitos se baseiam num texto, não me lembro aqui qual é o versículo, que diz que nós não podemos julgar, né? Quando falou Eu gosto muito. Falou de Nos chamarmos a razão. chamamos a razão, nos chamamos a atenção. Hoje nós queremos viver num comodismo. Exato. E quando antes de começarmos a live, tivemos uma conversa quase do gênero onde falávamos de algo. Então, lembro. quem nos garante que nós, ao repreendermos ou chamamos a atenção, que aquela pessoa não tem salvação? Quem nos garante isso? Nós às vezes pegamos naquele versículo que diz que não julgueis para não ser julgado. Olha. Que vai muito mal aplicado, que não tem nada a ver o contexto. Olha, mano Ricardo, eu o ano passado assisti a uma pregação do pastor Luciano Subirá. Eu gosto muito daquele homem de Deus, alimento muito dos livros dele, e ele dizia: nós interpretamos mal essa palavra, não julgueis para que não seja julgado. Sabe, sim, interpretamos como: irmão, eu cometo uma coisa errada, irmão Ricardo, não podes me ralhar, estás a me julgar, Deus também vai te julgar. Sim. Por quê? Sim. Interpretamos muito na defensiva, mas ele dizia, e eu analisei profundamente aquela pregação, e eu vi que sim, no meu ponto de vista, eu concordei com o pastor. Nós precisamos de pessoas que nos julguem, mano Ricardo. Sim. Precisamos de pessoas que nos confrontem. Sim. Porque nós andamos muito desgovernados. Sim. Mesmo dentro da própria igreja, nós andamos desgovernados. Houve um momento, eu fui cultuar a uma igreja com meu irmão, e no final, era uma igreja que eu fui pela primeira vez. Sim. E no final, o pastor, a irmã que dirigiu o culto, ela disse: sim, está suspenso o irmão fulano, não sei o que, por disciplina. Eu fiquei muito constrangida com aquilo. Sim. Assim, ao público. Certo. Quando saímos, eu conversei com o meu irmão, pastor Edgar Afonso. Sim. E eu disse: mas pastor, tinham mesmo que falar assim para toda a igreja saber que o irmão está na disciplina. Ele disse: sim, tinham, porque a repreensão tem que ser assim, porque se a igreja não faz isso, os próprios membros vão achar que a igreja está a favor dos erros que o irmão está a cometer. Exatamente. Está a encobrir. Sim. Então é necessário que ele venha a julgamento público, certo, para servir de repreensão também para os outros, sim, para que não cometam o mesmo, sim, erro. Sim. E aí eu fui entendendo um pouco dessa palavra. Ele até trouxe, eu não lembro agora o trecho, um momento em que Paulo repreendeu Pedro, sim, mas Pedro já era ancião, sim, naquela altura, mas Paulo repreendeu Pedro. Então, sim, nós precisamos ser chamados a atenção dos pecados que vamos cometendo, da vida deliberal que vamos tendo. Exatamente. E não entender sempre, não, o fulano está a me julgar, Deus também vai te julgar, não, o fulano está a te repreender. A Bíblia diz que Deus castiga o filho que ele ama. Sim. Então, nós precisamos de pessoas que nos confrontem com aquilo que é real, senão nós vamos mesmo morrer. Sim, sim. O coração ainda está a bater, mas nós estamos mortos, vivos, ambulantes. Certo. E isso, eu tenho dito sempre, o julgamento, na verdade, o julgamento tem 2 fases. Uhum. Tem a fase de quem dita a sentença e tem a fase de quem avalia, uhum, que dá a sua opinião, daquele que acha e daquele que considera. Porque aí nós precisamos perceber que quem sentencia é tipo no tribunal. Né? No tribunal, durante o julgamento, o juiz está lá. E juiz é Deus. Nós não somos juízes. Exatamente. Mas nós fazemos parte do tribunal. Uhum. Então, nós somos a pessoa que, se alguma coisa tiver a correr mal, é como se fosse no tribunal. Tem aquele lado onde ficam as pessoas. Não sei como é que se chama. Se tem alguém aí de direito, pode dar a sua opinião.
tem uma parte dos que... Acho que é o corpo de jurados. Ok. Exatamente. Então, esse contexto deve se aplicar nessa base. Porque imagina, o meu irmão, está a bater a esposa dele. Não Vais vou falar mesmo só nada. lhe olhar? Não. Não faz sentido. O errado é mesmo errado, Não ainda faz que sentido. todo mundo faça. Não faz sentido. E por isso que quando até a Bíblia dá aquele outro exemplo, que também muitos interpretam mal, de que se antes de falar para o teu irmão, está em Mateus, antes de tirar o cisco que está no teu irmão, tira a O primeira arguento trava que está no teu que está olho. no teu olho. Também é muito mal aplicado nesses contextos, porque na verdade eu acredito que o cristianismo é sobre se ajudar. Certo. E quando eu vou repreender um irmão sobre uma atitude má que ele está a ter, sobre um caminho mau que ele está a andar, não é um julgamento, é muito pelo contrário, é uma prevenção. Exatamente. Quem te alerta é porque se importa consigo. É. Então, eu acredito que é um ponto muito sensível, assente, que nós exato. precisamos nesses dias reforçar. E até bíblico, quando a Bíblia nos ensina lá, acho que é Mateus 16, que diz que se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, fala com ele. Se ele não aceitar, chama a liderança, se depois não aceitar, chama o presbítero, yeah. depois vai ser, subindo mesmo de nível exatamente. até chegar ao nível mais alto da igreja. Sim, então eu acredito que é mais ou menos sobre isso que a Bíblia queria fazer referência. Yeah. Certo. Então é isso, nós precisamos ter noção Amém. que o pecado existe, que vivemos num mundo pecaminoso, mas que não necessariamente precisamos ser pecadores. Sim. Porque já somos pecadores de natureza, né? Sim. Porque fomos concebidos em pecado, assim diz a palavra. Mas por meio da vinda de Jesus Cristo, Deus deu-nos a oportunidade de nascermos de novo. Exatamente. Não da carne, mas do Espírito. Sim. Deus deu-nos a oportunidade de escrever uma nova história, de nos santificarmos. Então, por que não aproveitar essa oportunidade? Amém. Por que não? Amém. Yeah. Amém. Então, nós somos todos... primeiro ponto, somos todos pecadores. Somos todos pecadores. Yeah. Amém. O segundo ponto é: o inferno é real. Às vezes as pessoas, quando ouvem coisas quer dizer, as pessoas, elas, às vezes, criamos uma ilusão ótica na nossa cabeça, né? Não, todos que morreram foram no céu. Que são isso? E prega-se isso em algumas igrejas. Todos que morreram vão no céu. Não, o avô fulano morreu e está lá no céu. Cuidado, quem disse que ele está no céu? Yeah. Nós não temos confirmação disso. Yeah. Não, ele era líder do louvor, era diácono, era pastor, mas o coração dele, você sabe? Yeah. Só Deus é que nos conhece, só Sim. Deus é que sonda os nossos corações. Sim. Uma coisa é a nossa aparência externa, outra coisa é aquilo que verdadeiramente nosso coração é. Sim. Davi foi um homem que errou feio, falhou de verdade, mandou matar o amigo para ficar com a mulher e para cometer tanta coisa, mas ainda assim a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Yeah. Por causa do coração submisso, perdoador, empático, amoroso, por causa, quer dizer, ele pecava, mas ele tão logo percebesse que estava em pecado, ele se arrependia de coração. Sim. Ele se prostrava diante da presença de Deus. Sim. Agora nós já pecamos, arrependimento está onde? Yeah. Perdão está onde? Yeah. Coração bem endurecido. Ainda se vem um irmão para tentar te corrigir, Ai, meu piora. Deus. Então, o inferno existe. Sim. E ele é o lugar de castigo para todos aqueles que se rebelam contra Deus. Amém. Ele existe e é lugar de castigo para todos aqueles que se rebelam contra Deus. Apocalipse 20, 10 diz o seguinte. 20, 10 diz o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Yeah. O diabo, no início da criação, era anjo de luz. Sim. Ele conhece o céu mais do que nós. Sim. Ele morou lá. Yeah. Ele sabe como é que aquilo é precioso. Sim. Mas por causa da sua desobediência, por causa da sua comparação, por causa dele querer ser aquilo que não foi criado para ser, porque nós temos dificuldade em aceitar quem somos. Sim. Aceitar quem nós somos é libertador. Amém. Eu não posso querer ser o Mano Ricardo. Sim. Não posso. Sim.
Eu tenho que aceitar ser aquilo que Deus me formou para ser e em Cristo descobri o porquê que fui formada assim e como eu posso usar de mim mesma para enaltecer a obra de Sim, Deus. sim. Por causa disso, Satanás foi banido do céu. Uhum. E ele, como não quer sofrer sozinho, está a caçar pessoas. Sim. Ele está procurando, e já tem pessoas que Está a aceitaram procurar ser. colegas. Não, já tem pessoas que aceitaram ser estagiários dele. Tem seus estagiários. Yeah. Então, ele existe. É Sim. lugar dessas pessoas. Apocalipse 21:8 diz que os medrosos, os incrédulos, os assassinos, devassos, feiticeiros, mentirosos terão a sua parte Sim. também nesse lago de enxofre. Sim. Enxofre é um ácido que queima, por natureza, queima. Mesmo se for despejado essa hora sobre a nossa pele, queima. Agora, esse ácido aquecido fica como? Yeah. Então, já está lá Satanás. Sim. Ele, como não quer ir sozinho, agora tá. Você só quer ser mentiroso, teu caminho é lá. Não somos nós que estamos a falar. Apocalipse 21:8 é é a que está a Bíblia dizer que está a isso. falar. É a Bíblia. Sim. Você que é incrédulo, o teu caminho é lá. Você que é assassino, o teu caminho é lá. Sim. Mas você pode ser isso tudo e decidir se arrepender. Exatamente. E riscar o teu caminho de lá e fazer uma nova rota. Esse é o mistério da bondade de Deus. É uma misericórdia sublime. Yeah. Não, é imensurável o amor de Deus por nós. Yeah. Podes fazer o que fizer. Você pode ser o bruxo dos bruxos. Se você se arrepender de coração, há uma nova vida para ti. Amém. Amém. Essa é a maravilha do Evangelho, sabe? Tremendo. Yeah. De tipo, o fato de nós pensarmos que de todos os erros que nós fizemos um dia e que Deus não se importa com isso, o que Deus quer fazer é nos tratar. Eu acredito que isso não tem preço. Não. Yeah, não tem preço e você que ainda não aceitou Jesus, esse é o momento. Amém. Nós às vezes temos a impressão de que olhamos para os nossos problemas assim de forma geral, pensamos que não há solução para nós. Certo. Yeah. Enquanto que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Não importa a tua condição atual. Deus te aceita do jeito que você está. Assassino, maconheiro, tudo, feiticeiro, prostituta, adúltera. Ele só quer o teu coração. Mais nada. Mais nada. Ele só quer o teu coração, mais nada. E às vezes nós nos sentimos impuros demais. Sim. Achando que Deus, nós somos capazes de acessar Cristo. Sim. Mas Ele deu livre acesso. Quando quando seu filho bradou naquela cruz e o véu do santuário se rasgou, aquilo veio cortar. Não há sacerdote. Sim. Não há sacerdote. Não há padre, pastor, líder, não há. É só entre você e Deus. O que nós às vezes limitamos a nossa busca ao Senhor, tercializamos Deus na nossa vida. Achamos que só quando o Mano Ricardo orar para mim é que Deus vai ouvir. Mas Deus, Ele quer assim mesmo. Na nossa imperfeição, Ele está com o ouvido dele bem disposto a nos ouvir. É magnífico esse Deus. É magnífico e precisamos trazer isso à memória das pessoas. Jeremias ele dizia: trago à memória tudo que me traz esperança. E nós precisamos trazer à memória, porque há pessoas que se esqueceram que ainda há oportunidade para elas em Cristo. Exatamente. Então, quem já aceitou Cristo, quem já está vivendo uma vida com Cristo, deve fazer progredir esse evangelho. Amém. Não vamos ficar com Cristo só para nós. Não, temos que transbordar para outras pessoas. Amém. Graças a Deus. Então, ainda há muito cristão, Mano Ricardo, que não tem convicção do céu e do inferno e por isso ele vai brincando. Vai vivendo uma vida tórpida. Cristão e não cristão também. Ele vai sem governo. Ninguém lhe manda, pode tudo, faz tudo. Mas viver não é isso.
Sim. Viver é Cristo mesmo, como disse Yeah. Paulo. Acho que não, a partir do momento que Cristo de facto nos alcança, que temos um verdadeiro encontro com Ele, tal como aquela mulher samaritana, eu acho que nós já não queremos mais outra coisa. Até se desse para abandonar tudo, epa, só ficava. Eu fico magnificada com os missionários, pessoas que abnegaram de De tudo tudo. para viver na dependência de Deus. Yeah. É tremendo esse Deus, ele está aí disposto. Yeah. Deus é maravilhoso e eu tenho dito sempre, as pessoas às vezes, a pergunta que não quer calar é: se Deus nos ama tanto, e é muito bem clara a esse respeito, não que eu não saiba, em João 3,16, né? Eu amo Que Deus amou o de mundo. tal Qual a maneira. necessidade dele criar o inferno para poder mandar lá os seus filhos? Yeah. Essa pergunta é muito feita lá mais para trás. Não sei se pode responder, se pode dar um suporte, porque o inferno existe, sim, existe, é real. É real. Yeah. E para entender o inferno é muito simples. Às vezes nós tentamos colocar mistério no inferno. Mas não tem é mistério. direto, é objetivo, é prático. Certo. É aí, é na esquina da mentira, do Certo. adultério, Sim. é aí, Sim. na esquina de tudo isso, sem arrependimento. Sim. Porque podemos também ser tudo isso e verdadeiramente nos arrependemos e nos convertemos. Sim. Eu digo que Deus, ele de facto, como ele é o dono de todo o conhecimento, ele já sabia como seríamos. Sim. E tudo partiu mesmo daquele jardim. A partir do momento que houve aquela desobediência, entrou o pecado no mundo, na terra, a partir daí que o Senhor já sondou, eu creio que o Senhor sondou os nossos corações e ele já sabia que tipo de filhos adviriam. Sim. Ele sabia. Yeah. Ele sabe, porque não é intenção de Deus castigar ninguém, não é? Mas às vezes nós mesmos é que complicamos o nosso relacionamento com Deus, mano Ricardo. Sim. Há pessoas que já estão a ser chamadas, atraídas à presença de Deus há muito tempo, Sim. mas elas insistem em negar, insistem em fingir que não é com elas. Sim. Então Deus, ele só usa duas formas para nos atrair, ou o amor ou a dor. Yeah. Então, às vezes Deus, para alcançar uma pessoa, ele vai ferir outras. Yeah. É necessário. Yeah. Porque ele sabe que quando alcançar essa, por meio dessa, vai alcançar muito além das que foram feridas. Exatamente. Yeah. Então, porque nós às vezes sofremos é mesmo por teimosia, Sim. por resistência. Sim. Sofremos por gosto. Sim. Yeah. Sofremos por gosto, porque nós não queremos aqui dizer ou passar a, como eu posso dizer, passar a imagem de que ser cristão não tem sofrimento. Não, tem. Yeah. Que Cristianismo não é verdade. Que não existe cristianismo sem obstáculos. sem sofrer. Não existe. Eu acho que Provações, a pessoa vai... E é só transcorremos aí pela vida de todos aqueles homens que se levantaram para seguir Cristo. Sim. Foram assassinados, decapitados, morreram tragicamente, quando viveram foram perseguidos. O próprio Jesus Cristo, o que é que se passou com ele a quando da sua passagem na terra? Eu disse ainda isso a um primo no domingo. Ser cristão não nos torna imunes para viver os problemas que os não cristãos, por exemplo, vivem. Sim. Eu sou cristã, mas posso ser assaltada. Sim. Eu sou cristã, posso fazer acidente de carro, mas agora, como eu vou me posicionar quando esse momento chegar? Isso é quem determina quem eu sirvo. Aí está o segredo. Yeah. Porque é cristã, foi assaltada, vai procurar uma adivinha para saber quem é que ela assaltou? Não. Se os outros fazem, tu não. Paulo disse isso a Timóteo. Eles podem, você não. Exatamente. E Cristo também hoje diz isso a mim, aos amados irmãos que estão na live. Os outros podem, mas você não. Sim. Você eu te escolhi, você eu te separei lá antes de estar no ventre da tua mãe, você já era minha. Sim. Não te pus nessa terra em vão. É para você cumprir um propósito. Exatamente. Então viva para aquilo que eu te chamei e não se perca mais. Certo. Então, Jesus vai voltar, mano Ricardo. Jesus vai voltar, isso é uma certeza. Quer creamos, quer não, quer gostemos ou não. Se estivermos ainda aqui ou não, Jesus vai voltar. Amém. E o tempo
de nós aceitarmos esse Cristo é hoje. Porque quando ele morreu, todos aqueles que já tinham morrido em Deus, naquele momento houve a primeira ressurreição. Yeah. Agora, Jesus pode voltar quando nós já não estivermos aqui, mas se o nosso corpo carnal e espiritual e mental tem morrer para Cristo, verdadeiramente nós vamos morar. Ou seja, a morte não é o fim para quem crê em Cristo Até Jesus. só o retorno na nossa cidadania, já na nossa casa. Essa é a outra maravilha do Evangelho. É que quando você pensa que terminou... Não, só está a começar. Porque não existe nada mais especial do que isso. É você estar vivo, vive para Ele, Ele te guarda. Você morre para Ele e existe ainda uma esperança mesmo depois de morrer. Exatamente. Mas já para aqueles que não creram no Cristo ressurreto, não há mais escapatória. Não. Essa é a gravidade daqueles que negam Jesus, né? E aí é muito mais claro a ideia mesmo do próprio inferno, porque do que adianta você viveu aqui e depois enfrentar mais uma vez uma morte que não tem fim? Porque aqui a Bíblia diz que aquele é sofrimento dia e noite. Dia e noite, a alma lá sendo atormentada. Isso não somos nós que estamos a falar espontaneamente, é a palavra. E às vezes o povo só tem essa cegueira espiritual porque não tem conhecimento da palavra. Oséias, ele diz: conheçais e prosseguir em conhecer Cristo. Amém. Não é já um versículo hoje que te salva, não. Todos os dias tem que ser um versículo. Quando tu deres conta, leste a Bíblia toda 1, 2, 3, 4 vezes. Amém. E à medida que vamos lendo a mesma palavra, hoje Deus te revela de uma forma, amanhã de outra, e assim nós crescemos em entendimento. Amém. E é necessário isso, mano Ricardo. Amém. É necessário. Amém. O terceiro ponto é: existe Deus e diabo, assim como anjos e demônios. As pessoas às vezes criam uma falsa ilusão, a ideia que tudo é só bom. Não, só isso de diabo, isso é coisa da cabeça dele, não é mentira. Ele existe. Ele existe, está bem descrito. Sim. Como desobediente, o pai da mentira é ele. Sim. E ele tem demônios. Os demônios também eram anjos com ele, que também foram precipitados. A Bíblia diz que também foram precipitados. Exatamente. Se os anjos são aqueles seres de luz que estão aí para nos proteger, Deus diz que dará ordem aos anjos ao nosso redor. Amados irmãos, também existem forças que operam ao contrário. Sim. Paulo ele vai dizer isso ao povo de Éfeso, lá em Efésios 6, 10 a 20, que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados, potestades, hostes espirituais. Às vezes nós achamos, mano, que Ricardo, na minha família ninguém casa, isso mesmo já é normal. É normal. Tem principados, tem um reino de demônios a operar para que ninguém case, porque casamento é bênção de Deus. Casamento abre portas de bênçãos geracionais. Amém. Na minha família todas as mulheres engravidam e ninguém lhes assume. É normal isso. Alguém, pode ser que alguém abriu portas para isso. E a geração está a pagar. Então, assim como alguém abriu porta, precisa nascer um remanescente nessa geração para quebrar essas coisas. Amém. Não vamos normalizar filhos perdidos na droga, na prostituição, no alcoolismo. Isso não é normal. Não é normal. Mães, pais têm que se levantar, irmãos, a igreja tem que se levantar. Amém. Nós não podemos normalizar. Isso é coisa satânica. Sim. E nós olhamos, quando qualquer pregação que fala de demônio, esse pastor também está a fazer barulho. Não queremos ouvir isso. Mas como é que vamos estar libertos se nós não ouvimos a verdade que é libertadora? Sim. Porque a verdade é que nos liberta. João 14:30 diz que o diabo é o pai da mentira. Sim. Então, se você é mentiroso, você tem teu pai. Tem teu pai. Tens teu pai. Porque as pessoas são mesmo mentirosas, mano, Ricardo. Compulsivas. Verdade não se acha na boca delas. Então, essas pessoas precisam ser chamadas à razão que ainda existe esperança para elas em Cristo Jesus. Amém. Ainda existe esperança para ela. Sim. Eu sobre a existência disso, eu me lembro de um cenário que aconteceu
E eu até fiz um vídeo sobre isso, coloquei lá no Facebook, de um pai que matou 4 filhos. Eu Yeah. vi a partilha. Sim, Vi a partilha. sim. Eu fiz um vídeo sobre isso para mostrar primeiro o meu descontentamento. E a pergunta que eu fiz no vídeo é, né? De onde é que você acha que sai a intenção de um ser humano Tirar a própria tirar a vida dos vida? filhos. Ele até poderia, por exemplo, tirar a vida de um. Mas 4. Mas você tira um, tira 2, tira 3, tira o quarto, como se não bastasse, o pai se tira a sua própria vida. Isso é Satanás puramente. Yeah. Tipo, não existe ciência que explica isso, não existe lógica Não. que ensina isso. É Satanás reinando na vida das pessoas. E a Bíblia é muito clara a respeito de Satanás. A Bíblia diz que ele não vem senão para matar, para roubar e para destruir vida, destruir família, Sonhos, destruir sonhos, planos, tudo. e de fazer tudo isso. E mesmo assim, nós ainda queremos brincar com ele. É verdade. Yeah. Queremos dar confiança, queremos dar lugar, queremos fazer com que ele habite e reine nas nossas vidas. Nós também é aquilo que disseste. O problema é que nós é que somos teimosos. Porque mesmo sabendo disso, eu até tenho dito sempre, um ser que é o único ser, que a Bíblia diz lá no livro de Gênesis 3, 1, 12 e 3, que diz que Satanás era o animal mais astuto que o próprio Deus havia criado. Ou seja, era o animal mais corajoso que Deus fez. Ele é atrevido, Yeah. é ousado. Paulo diz em Coríntios 11, 14, não é de se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Yeah. Quer dizer, as pessoas têm essa ideia, o diabo não vai vir, olá Ricardo, prazer, eu sou Lúcifer. Claro que não. Yeah. Ele vai vir disfarçado como aquela moça bonita e você é homem casado. Sim. Ela já que está te pedindo, porque agora mudou. Sim. Não espera mais o homem lhe pedir namoro, ela mesmo pede namoro no homem. Yeah. Ele vai vir como aquela amiga, você mulher casada, que vai te dizer, teu marido te manda, você deixa de ser assim, lhe deixa, mas aí, vamos sair, vamos nos divertir. Ele vai vir, não, podes mexer, ninguém está te vendo, teu pai não vai dar conta que você só roubou 5.000. Sim. Olha, não, podes mentir, a tua mãe não vai descobrir, aqui ninguém vai saber. O diabo ele vai vir nas pequenas coisinhas. Exatamente. Se nós, uma lata de gasosa na estrada pode ser insignificante, mas 1.000 latas já é uma montanha de lixo. Exatamente. O diabo vai vir assim. Yeah. E eu uma vez ouvi alguém dizendo que Satanás, aliás, o pecado é como a barba. Todos os dias temos que cortar. Todo dia, porque se você não cortar, vai crescer, vai se enraizar na tua vida, você vai normalizar. Sim. Então, Satanás ele é muito astuto. Yeah. Ele é muito astuto. Eu vi um vídeo de um grupo americano e tem uma série na Netflix, do Justin Timberlake. Eles tinham um empresário e tem um documentário que fala sobre isso, onde no documentário ele fala que o agente deles era o diabo em pessoa. Yeah. Porque ele disse assim, eu ouvindo isso na boca de um ímpio, fiquei... É que as coisas hoje estão tão óbvias. Ele disse assim, algo muito importante, e eu queria que você prestasse muita atenção, você que está aí do outro lado, disse assim, Satanás nunca vai vir naquela imagem que as pessoas colocam na nossa cabeça. Que é um ser muito feio, 2 chifres, não, vermelho, não. Ele disse assim, se eu soubesse que o meu agente era do diabo, meu Deus, eu não teria aceitado. Então, ele veio muito bem disfarçado. Ele disse, o testemunho dele, ele disse que ele pegava em dinheiro, esbanjava. Tudo isso era bom aos nossos olhos, era maravilhoso. Ele é assim. O homem gosta disso. Você pensa que não, a vida está boa. E aí, mais uma vez, cumpre-se a palavra de Deus que diz lá em Provérbios que há certos caminhos que aos olhos do homem parece que está tudo bem, mas parece que está tudo perfeito.
no fim. Mas o fim é a morte. Yeah. Ele disse que o testemunho dela era tão forte. Ela se ia falar, não, vocês têm uma imagem muito negativa, aquilo é para vos distrair. Exatamente. Yeah. É para vos distrair, para criar uma ilusão de quem realmente Satanás é. Exatamente. Yeah. É isso, mano Ricardo. O Tiago, ele diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém. É possível resistir às coisas erradas. Amém. Aqui não é que as pessoas, não, ele é santo. Não, somos mesmo pecadores, mas se cada dia decidimos ir cortando, nós vamos alcançar mesmo a vida plena com Deus, a santidade. E Deus ama corações assim. Amém. Nós devemos parar de... O diabo, ele está mesmo aí à espreita, ele está ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. Sim. E nós abrimos portas para isso. Sim. Nós abrimos portas, achamos que isso não é tão errado. O pecado abre porta para o diabo entrar nas nossas vidas, fazer o que ele quiser. Quer dizer, nós é que convidamos ele a agir como ele quiser, a tomar domínio sobre o nosso corpo, que tem de ser dominado por Deus. Sim. Então, os demônios existem. Quantas e quantas pessoas têm testemunhos e experiências na internet com visões, presenciamento de forças satânicas? Sim. Há muita gente que está nos ouvindo que já viveu isso na primeira pessoa. Yeah. E não, é alguém que está me fazendo mal. É o tio fulano que está me fazendo mal. Amado, não é nenhum tio fulano. O nosso inimigo é Satanás. Sim. Não é a tua sogra, não é a tua mãe, não é o teu irmão, não é o teu vizinho. Paramos de acusar as pessoas. Yeah. Paremos de acusar as outras pessoas. O nosso inimigo é Satanás. Ele simplesmente pode se usar de uma outra pessoa, mas a nossa guerra não é na carne, não é ir tirar satisfações na outra pessoa. A nossa guerra é espiritual. Amém. Resistimos, vamos resistir e ele vai fugir. Como é que nós vamos resistir ao diabo? Com meditação e oração. Amém. Como é que vamos orar e meditar se tivermos disponibilidade, se nos apresentarmos? Deus só precisa da nossa disponibilidade para ele fazer tudo aquilo pelo qual ele nos comissionou a ser. Aleluia. Amém. Então, nós temos que estar bem. A Bíblia diz, Lucas 4:33 em diante, conta a história daquele homem que estava endemoniado. Quando se aproximou Jesus, os demônios reconheceram que é Cristo. Os demônios reconheceram. Maria Madalena, os fariseus tentavam lhe tirar os demônios e não sei o quê. E os demônios riam de Nicodemos e outros. Mas quando se aproximou Cristo, os demônios reconheceram Cristo. Sim. Então quer dizer que todas essas forças estão sujeitas à autoridade de Deus. Exatamente. Não há outro nome nos céus, na terra, nem debaixo da terra que não se dobre a voz de comando de Deus. Amém. E nós precisamos tomar posse dessa voz de comando nas nossas vidas. Amém. Se eu digo, mano Ricardo, que eu sou filha de Deus, eu tenho que me apoderar do privilégio de ser filha de Deus. E um dos privilégios de ser filha de Deus é Deus dar ordens às coisas. Amém. Chamar as coisas pelo nome, de dar ordem às coisas. Não, eu vou só deixar à noite a Bíblia aberta no Salmos 91, Salmos 23. Isso não faz nada, não salva ninguém. Satanás não tem medo do Salmos 91 aberto, apanha poeira de janeiro a dezembro. Satanás tem medo quando você começar a abrir a tua boca e declarar aquilo. Quando a tua vida, você todos os dias levantar, bondade e misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quando você começar a exercitar diariamente a palavra na tua vida, o inimigo, porque o inimigo, ele reconhece a palavra, porque ele conhece. Sim. Mateus 4:4, ele tentou Jesus. E quando no cenário de Mateus 4:4 não existia ainda o Novo Testamento, era a fase histórica na qual ele estava a ser escrito. Só existia o velho, a lei segundo Moisés. E Satanás tentou com a lei e Jesus também respondeu com a lei. Então, quando o inimigo se apresentar a nós, como é que vamos responder se nós não temos conhecimento da palavra? Não temos amor pela palavra. Não é muito fácil, ele encontra terreno fértil. Ele encontra terreno fértil. Então, nós precisamos repensar se estamos mesmo vivos ou afinal nós já estamos falecidos. É verdade. Precisamos repensar se ainda estamos vivos ou estamos já falecidos, porque mesmo dentro das igrejas, mano Ricardo,
Há pessoas perdidas fora da igreja e dentro da igreja. Sim. Há pessoas dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas entram na igreja. Ninguém entra assim na igreja à toa, mano, Ricardo. As pessoas entram na igreja com uma necessidade. Sim. As pessoas vão à igreja com uma necessidade Sim. de ter um real encontro com Cristo. Sim. Mas às vezes chegam naquele seio e não se sentem parte da igreja. Exatamente. Porque a igreja é um conjunto de pessoas. Sim. Cada pessoa representa dedo, braço, perna, cabeça, pescoço. Todas formamos o corpo de Cristo. Sim. E aquelas pessoas sentem-se ignoradas dentro da própria igreja. Sim. Sentem-se esquecidas. Não ousam o amor de Cristo na própria igreja. Sim. Isso dá vazão a quê? A Satanás. Sim. Yeah. Há pessoas que... Olha só a ousadia do diabo. Há pessoas ligadas à feitiçaria que vão na igreja. Sim. Fazem isso na igreja. Eu um dia, meu Ricardo, fui a uma igreja. Todos ficamos admirados, meu Ricardo. O homem de Deus estava a pregar, entrou uma senhora já no meio e sentou na penúltima cadeira. O homem de Deus a falar da palavra e de fato era uma atmosfera muito forte. Nós começamos a ouvir cro, 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 cro. A senhora entrou, tinha uma galinha aqui, pôs um blazer, tinha uma galinha. Ela começou. A glória de Deus era tanta sobre aquele local, mano Ricardo. A senhora levantou, tirou a galinha, saiu a reclamar, a falar assim em línguas nacionais. Todo mundo ficou estupefacto. Olha a ousadia do inimigo. Yeah. Aí mesmo na tua casa que eu vou fazer isso. Por quê? Porque às vezes há pessoas que são igreja, mas não são parte da igreja. E abrimos portas para que o inimigo entre. Sim. Nosso lar, no nosso lar, fazendo o que ele bem quiser e lhe apetecer. Yeah. Então nós precisamos parar de banalizar. Não é que nós temos que ter medo do diabo, nem dos demônios, não. Sim. O medo não caracteriza os filhos de Deus. Sim. Nós devemos saber que eles existem para lutarmos com as armas certas. Amém. Aquelas que estão descritas em Efésios 6, 10 a 20. Amém. Precisamos nos vestir com as armaduras espirituais para lutar essa guerra espiritual e dar lugar aos nossos anjos da guarda, ao Espírito Santo para fazer isso por nós. Amém. Porque são territórios que nós carnalmente não conseguimos acessar. Sim. Mas o Espírito Santo acessa. Se nós clamamos a Ele, Ele é por nós. Sim. Os nossos anjos estão aí. A Bíblia diz que nós temos milhares e milhares de anjos disponíveis. A nosso favor. A nosso favor. Yeah. Então temos que começar a dar ordem aos nossos anjos para trabalharem a nosso favor. Amém. A nosso respeito. Então, olha, meu anjo, vai lá, intercede. A Bíblia diz isso quando Daniel orava. Sim. Aquilo foi impedido por demônios de mais alta hierarquia. Foi necessário que se intensificassem as orações para que o arcanjo descesse e liberasse aquela bênção. Sim. Há coisas que nós não estamos a acessar em Deus porque estão bloqueadas no mundo espiritual. Amém. Então, nós precisamos tomar as rédeas da situação, precisamos nos posicionar. Se dissermos que somos filhas de Deus, temos que andar como filhas de Deus, Amém. falar como filhas de Deus, vestir como filhas de Deus, ser filha, viver como filhas de Deus. Amém. E o diabo fugirá de nós. Amém. O diabo tem medo de você, amado irmão, amada irmã. Ele tem medo de ti quando tu te levantas meia-noite para orar. Amém. Quando tu te levantas 4, quando tu renuncias o teu sono para estudar a palavra do Senhor. Amém. Quando tu renuncias o mundo, as concupiscências da carne para se dedicar aos assuntos de Cristo. Isso é a coisa que mais lhe ira, Amém. que mais o atormenta. Porque ele sabe que quanto mais conhecimento você, eu e nós tivermos, mais livres seremos. Exatamente. E Jesus ele veio para isso, ele veio para libertar os cativos. Amém. Não porque estamos acorrentados em celas, mas é aqui, Amém. cativos na mente. E Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Amém. Amém. Então nós precisamos ter noção e consciência disso para depois começarmos a andar em conformidade à palavra de Deus. Aleluia. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Está a ser um tempo super abençoado. Louvado seja Deus. Na verdade, nós precisamos sim ter consciência. E nesses últimos dias, não sei se já tem pessoas aqui
que tem a resposta à pergunta dessa live. O que é que você tem estado a escolher? Vida ou morte? Yeah. É isso. Na verdade, é um assunto muito sério que nos remete a nós uma reflexão profunda mesmo. E o nosso desejo é que você saia desta live posicionado, assumindo a tua posição. Porque hoje o nosso maior problema, nós vamos a falar de existe Deus, existe diabo. É que nós pensamos que existe sempre um meio termo. Que é aquilo que nós falamos no princípio. É que também não posso ser tanto assim. Eu me lembro que uma vez alguém me disse, não, eu não posso ir na igreja porque hoje todas as igrejas são do diabo. Precisamos ter muito cuidado com as nossas falas. A igreja é um projeto que nasceu do coração de Deus. E o fato de na igreja existirem pessoas que não adoram a Deus, isso não deve ser motivo suficiente para nós falharmos e desistirmos. Muito pelo contrário, deve ser motivo para nós permanecermos até que Ele venha. Sabe por quê, Mano Ricardo? Porque nós hoje, como cidadãos convertidos, em conversão, não convertidos, nós temos a falta de conhecimento de Deus é tão grande que nos faz depositar as nossas confianças nas pessoas. Exatamente. No pastor, no padre, na madre, no líder. Sim. E quando eles são pessoas e pessoas falham. Exatamente. Pessoas não são perfeitas. Perfeito é Deus. Quando as pessoas falham, nos decepcionamos com as pessoas. Aquela igreja não presta porque o nosso quer. Mas ele é ser humano como você. Sim. Mas se nós depositamos a nossa confiança na cruz, a cruz não falha. Amém. A cruz não nos deixa escarnecer. Nunca se viu um justo mendigar. Nunca. Amém. Não. Deus, Ele está sempre aí. Amém. Disposto para os filhos que estão dispostos para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E o quarto ponto que nós vamos falar é todos vamos morrer. Nós às vezes vivemos uma vida. Eu fico... Quando alguém morre, né, fisicamente, as pessoas escrevem já no stories. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Aquilo é só uma matéria enterrar naquela pessoa, Mano Ricardo. Morreu segunda, a vida é um sopro. Segunda, terça, quarta vão lhe enterrar. Quinta já esqueceu. Sábado está a fazer o mesmo trajeto que a pessoa que morreu segunda-feira fazia. Mas disse a vida é um sopro. Se a morte física de cada nosso irmão, digo irmão porque somos todos irmãos em Cristo, produzisse em nós raciocínio lógico, reflexão e arrependimento, haveria muita coisa que poderia ser evitada. Sim. As pessoas sabem que conduzir sob efeito de álcool é errado, está sujeito a maior probabilidade de acidente, mas fazem. Mas já tem amigo que morreu a conduzir bêbado, mas ele não para. Então, será que a morte do nosso amigo nos serviu de exemplo? Acho que não. Acho que não. Nós banalizamos a morte porque não é conosco. A morte só nos dói mesmo, Mano Ricardo, quando nos toca. Só. Eu digo sempre às pessoas, você pode ir num funeral, pai da tua amiga, mãe da tua amiga. Se você tem teus pais vivos, você só vai estar aí a falar, sinto muito, você não sente nada. Você não sente nada. Perde o teu pai, agora depois começa a ir nos óbitos dos pais das outras, você vai sentir. Porque você vai reviver tudo aquilo que você passou. Há coisas que nós só sentimos quando é mesmo conosco. Você até, hipoteticamente, você pode subjetivar a dor, mas não é a mesma coisa. Então, amados irmãos, nós todos um dia vamos mesmo passar. A Bíblia diz que nós vamos mesmo passar. Não devemos viver de forma leviana. Como se já não houvesse mais amanhã. Pode tudo. Viver é urgente. Eu não gosto dessa expressão. Viver é urgente. A vida é hoje. A vida é hoje, não. Eu acho que isso é uma expressão de grande engano. Na vida é hoje. Vais sair para a noite, vais beber, vais te envolver com a pessoa que você não conhece, desprotegidamente. Mas estás grávida, não sabe quem é o pai da criança. Falta de paternidade. A vida é hoje. É uma criança que vai ser posta no mundo. Se for posta no mundo, ainda tem esse porém. Ainda tem esse porém. Será que a vida é hoje? Não. Então, aqui nessa terra não ficará pedra sobre pedra. Não ficará. E a pergunta é, quando cessarmos as nossas funções vitais, para onde iremos? Para onde iremos?
Hebreus 9:27, a Bíblia diz que ao homem lhe é dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E eu tenho dito sempre, né? Se nós morrermos hoje e agora, só que existem aquilo que disse no princípio, existem momentos que na vida nós vemos a morte muito distante. Existem momentos na vida que nós vemos a morte muito perto, principalmente quando morre alguém muito próximo a nós. Eu pelo menos faço sempre essa reflexão. E isso deve nos remeter. E, amados, nós não podemos viver só até na perspectiva de que pensarmos que vamos morrer um dia, porque morrer já é uma certeza. Agora, aonde vamos é que não é uma certeza. Aonde vamos é que não é uma certeza. Apesar de que nem todos morreremos. Exatamente. Se Cristo vier hoje, privilegiado. Assim conforme Elias, eu tenho um amigo que disse que não, ele não vai morrer, ele vai mesmo ser arrebatado. Ele não vai enfrentar a morte. Ora, fé, é a certeza. Ele diz que não, ele vai enfrentar o arrebatamento. O corpo dele não vai passar pela morte. Amém. Então só existem essas duas saídas. Mas se você não escolher entre a vida e a morte, você não vai saber aonde você vai. Não há um meme que eu vi no Facebook há tempos que dizia: entre sábado e domingo devia existir mais um dia no meio que tinha que se chamar Samingo ou Sabingo, ok? É tipo, entre a vida e a morte não existe nada no meio. Ou é uma ou é outra. E a escolha hoje está aqui, está nas nossas mãos. A nossa vontade, a nosso mercê. Paulo dizia ao povo de Tessalônica que não queria que eles fossem tão ignorantes quanto a esses assuntos. Sim. Não vamos ignorar, não vamos banalizar. Sim. Não vamos ser ignorantes com aqueles que já nos antecederam, que dormem. Eles não foram tão pecadores para merecerem aquilo, porque nós também somos e a qualquer momento poderemos estar na condição que eles estão. Mas hoje temos a decisão de escolher. Será que nossa vida não vale tanto assim mesmo como parece? Que nós usamos-a de forma tão irracional? Eu creio que não. Porque imagine, irmão Ricardo, que por causa de mim, por causa de ti, por causa de um pastor, de um padre, nem que vamos dizer que são os nossos sacerdotes aqui na terra, por causa de qualquer outro líder espiritual, mas também por causa do gatuno, da prostituta que essa hora está a entregar o seu corpo por causa de dinheiro, Deus mandou Jesus Cristo aqui na terra. Para que se cumprisse João 3,16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, é inquantificável esse amor, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Essa vida. É intenção do coração de Deus que vivamos esta vida eterna. Amém. E nós podemos já começar a usufruir pedacinhos dessa vida aqui. Obviamente. Agora. Não significa que não temos problemas, não, amados irmãos. É só que os problemas já encontraram um alicerce bem formado, uma base que vem grandes temporais, grandes ventos e ela permanece sólida, não abana, não é estrutura feita de areia, não. E como é que se faz essa base? É com a palavra de Deus. Amém. A base é a palavra de Deus. Amém. Deus é a palavra. Amém. Então é isso. João, ele diz, né? Segundo o Evangelho de João, que Jesus dizia: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Exatamente. Eu as chamo pelo nome. Pelo nome. Cristo está nos chamando mesmo, Ricardo. Na igreja, fora da igreja. Lá no mundo, Deus, Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Sim. Deus ama a prostituta, o gay. Ele ama o gay. Só não ama o pecado que ele pratica da homossexualidade. Sim. Deus ama qualquer um de nós, preto, branco, pobre, rico, mendigo, que vive não sei aonde, que vive com mais alto luxo, que também essa hora está embaixo da ponte, não tem um pão para comer. Deus ama a todos por igual. Amém. Agora a pergunta é: e nós amamos também a Deus? Porque a Bíblia diz: Deus ama os filhos também que o amam. Também diz isso. Exatamente.
Yeah. E nós amamos a Deus. Então, não sejamos ignorantes quanto a isso. Viver é Cristo, a morte é um ganho, é um lucro. Paulo dizia aos Filipenses que a nossa cidadania está nos céus, onde estão todos aqueles que também esperavam pelo Salvador. Então, prossigamos rumo a isso. Nós não vamos ficar a nos estranhar com esse mundo e com as coisas que estão no mundo. Isso tudo é passageiro, Sim. mas a palavra do Senhor, ela É a única que permanecerá. permanece para sempre. Então, convém que estejamos blindados com a palavra de Deus, para que quando todos os prazeres momentâneos passarem, a palavra ainda permaneça, a palavra ainda se ache em nós. Sim. Amém? Eu concordo com. Agora, primeiro discordei, mas eu concordo com aquela afirmação que dissemos no princípio, que a vida é urgente. A vida é urgente, a vida é agora, a vida é hoje. Eu concordo com isso. Mas eu concordo no sentido de que a vida é hoje para se entregar para A Ele. Cristo. Yeah. Não é hoje para A tirar, vida- para beber, Yeah. para fumar, para se entregar, para ser Yeah. escravo do diabo. Yeah. E o lado bom é, uma vez eu estava a pregar numa barbearia e encontrei lá um monte de jovens e eles me disseram: "Oh, você está a perder seu teu tempo na igreja. Eu tenho que me converter quando chegar aí aos 80, 90 E se não anos." chegar, se morrer amanhã de manhã. Não, até você pode chegar. Até você pode chegar. Eu tenho dito sempre. Você pode viver a tua vida do jeito que você quiser viver. Por exemplo, hoje. Você pode falar assim: "Não, eu vou me converter com 80 anos e vai chegar aos 80 anos." Pode ser, não tem problema. Mas a nossa vida não é simplesmente feita do presente. Exatamente. Mas é também feita por aquilo que nós fizemos um dia no passado. E o passado nos E cobra. o passado nos cobra. Você pode viver a tua vida mergulhada no álcool? Pode, tá à vontade, escolha. vive, é tua escolha. Não tem problema. Se você se converter com 40, 50, 60 anos, vai para o céu, vais. Mas qual é o legado que você vai deixar para as gerações que você deixar? Qual é o modelo de homem que você vai deixar? Porque é assim, às vezes nós queremos viver uma vida egoísta. O que Não aconteceu? pensando nos que estão por detrás de nós. Exatamente. Eu falo assim: "Não, eu vou me converter com 80 anos." Tudo bem. Você viveu a tua vida atilando, não sei o que. Não tem problema. Amanhã, tudo aquilo que você viveu, fica a Alguém saber também que vai poderá fazer. acontecer ou com teu filho, Assim ou com mesmo. teu neto, Assim ou com teu mesmo. bisneto. Depois não fala que te bruxaram. Não é bruxaria. Você se bruxou sozinho, bruxou Yeah. essa tua geração. Yeah. Você, e até há um tema que uma vez estive pregando para algumas mulheres, que é sobre abrindo portas para maldições. São essas coisas que dão legalidade no diabo de brincar com a nossa geração. E o próprio Deus, ele diz também que ele visita até a terceira e quarta geração de todos aqueles que lhe aborrecem. Sim. Decida mesmo viver uma vida que só aborrece a Deus. Você pode não pagar, vai se converter, ok? E os que estão à tua atrás? Sim. Hoje há muitas pessoas, mano, que estão a sofrer, que não sabem o que os seus avós, bisavós, trisavós andaram a Exatamente, fazer. certo. Então, por isso é que nós temos que orar quebrando maldições hereditárias. Sim, sim, Há castigos que inocentes estão pagando hoje. sim. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele dizia que um grande homem de Deus, eu admiro, sigo, consumo as obras literárias dele. Ele dizia que ele sempre perspectivou ser pastor ou ser líder religioso quando atingisse também uma idade muito avançada. Sim. E um dia ele orando, tinha os seus 20 e tal anos, ele disse Deus, eu vou me converter, vou ser pastor lá para os 50 anos. E o Espírito Santo ministrou nele: vais guardar o resto para mim? Yeah. Disse que aquilo foi suficiente. Ele chorou, se constrangeu, foi falar na mãe que queria. Ele estava a estudar para essas coisas de leis, advocacia, etc. Então está direito e etc. Diz que foi falar para a mãe que queria largar tudo isso e seguir o caminho cristão. Yeah. A mãe dele chorou e disse: desde que você estava na minha barriga, eu orava a Deus para que você fosse um líder religioso. Yeah. Ele já foi consagrado desde o ventre da sua Sim. mãe. Yeah. Ele estava a tentar desviar do eixo pelo qual ele foi comissionado Yeah. a aqui estar. Yeah. Quantos de nós, mano, estamos perdidos hoje? Yeah. Tentando viver aquilo. Não tenta copiar a tua amiga. A vida Yeah. dele é dela, mulher. Sim. Não tenta copiar o teu amigo. Cada um tem benção dele, cada um tem unção dele, cada um tem chamado dele. Sim.
Eu que estávamos a conversar e eu não posso querer ser do louvor da igreja, eu não sei louvar isso. Louvo para mim mesmo e para Deus. Não, eu não posso querer ser algo que não fui chamada para ser. Sim. Então precisamos ter noção disso. Aleluia. Glória Precisamos a Deus. ter noção disso. E o quinto e último ponto já é sobre o livre-arbítrio. Nós ouvimos muito isso. É escolha, é decisão, Sim. é posicionamento, é renúncia, é conduta. Desde o princípio da criação, que Deus tem a intenção de se relacionar com o homem. Sim. A Bíblia diz que o Senhor descia e os passos do Senhor eram sentidos na terra. Ele vinha se relacionar com Adão. Deus ama relacionamento. Sim. Porque no relacionamento se gera intimidade. Sim. Intimidade gera amor, respeito, admiração. E se eu amo o irmão Ricardo, se eu respeito o irmão Ricardo, eu não vou fazer coisa, não vou querer fazer coisas que te entristeçam. Sim. E se fizer, eu tenho que me arrepender e me desculpar. Sim. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Por causa da desobediência de Adão, ele morreu espiritualmente quando foi destituído. Sim. Quando o pecado entrou no mundo, aquilo estragou. A Bíblia tudo. Diz que Deus se arrependeu da criação. Sim. Eu quando li essa passagem, mexeu, quer dizer, Deus se arrependeu de nos ter criado, isso foi grave. Quantas das vezes Deus se entristece com a nossa conduta aqui na Terra? E é que eu não falo para só aqueles que ainda estão fora de Cristo, os que estão mesmo dentro, mano Ricardo. Somos cristãos, mas com atitudes que envergonham. Que envergonham, E o não cristão vai olhar, afinal, se é da igreja assim, então qualquer pessoa pode ser. Sim. Então, nós não estamos mais nesse tempo de falar para quem, olha, mais vale aquele que nunca ouviu falar de Cristo. Sim. Do que aquele que já ouviu e ainda permanece no erro. Sim. Não é novidade. Cristo não é novidade. Já anda a te pregar o Cristo na cruz todos os dias. Você ouve, vê testemunho, mas ainda assim você permanece a andar no caminho mau. Quer dizer que você voluntariamente você escolheu isso, amado irmão. Sim, sim. E aí já ninguém mais pode te acudir. Sabe quando o pai quer te bater, a mãe quer te tirar fiança? Aí você vai ter que pagar por ti mesmo. Sim. Ah, não, vou me converter depois. Cuidado, amado irmão. Cuidado com esse tipo de pensamento. Eu só digo, nós às vezes achamos, mano, que vamos morrer muito distante. A morte está muito próxima de nós. Obviamente. A morte está próxima de nós. Há pessoas que dormem e não acordam. Sim. A pessoa que acorda está aí no serviço, no caminho ficou. E nós achamos que nunca vai acontecer conosco. Será mesmo? Sim. Eu creio que não. Então, enquanto nós ainda... O apóstolo João, lá inspirado por Deus em Apocalipse, ele diz que Deus manda o recado para a igreja de Sardes: oxalá que fosses quente ou fria, mas como és morna, eu vomitar-te. Quer dizer, era uma igreja que aparentava ser muito fervorosa, mas Deus conhecia o coração daquela igreja. Sim, sim. Deus não está à procura de cristão mais ou menos, de cristão que também ainda vai no siga la luna. Deus não está à procura disso. Deus está à procura de cristão que renuncia ao siga la luna. Que quer abandonar. Sim, Deus não está à procura de cristão que ainda é mentiroso. Deus, com Cristo não tem meio termo. Ou somos dele ou não somos dele. E a decisão é agora. A escolha é hoje. Enquanto nós vamos brincando de ser mornos, o tempo vai passando, o caminho vai se estreitando, a porta vai se fechando, haverá um momento que nós bateremos e não se achará Cristo. Não haverá quem possa abrir aquela porta. Amém. E hoje o caminho está aberto, temos livre acesso a essa glória. Mas chegará tempo, a Bíblia diz que a palavra já não vai ser mais pregada. Aí já só vai ser a consequência daqueles que decidiram desobedecer, que não se entregaram verdadeiramente. Amém. Amém. Então, nós precisamos ter noção que existe vida eterna. Sim. E vai ser, a Nova Jerusalém é o local de todos aqueles que aceitarem andar na dependência de Cristo. Não é só aceitar Jesus como nosso Senhor, suficiente Salvador, mas irmãos, isso é muito fácil. Isso é no culto de domingo, o pastor chama, aceitou Jesus, ok. Agora que aceitaste, como vais viver?
Isso, aceitar Jesus é todos os dias. Aquele dia é só o primeiro dos incontáveis passos que vamos ter. Aceitar Jesus é decidir não ir a festas porque vais preferir na vigília. Aceitar Jesus é renunciar aos bares, às bebedices, às imundícias, porque vais preferir estar ao lado daqueles que te agregam. É só olharmos quem eram os amigos de Jesus. Como é que você quer ser cristão, mas o bem e o mal nunca andaram juntos nessa vida? Sim. Se você quer seguir caminhos de Cristo, peça a Cristo que te apresente quem são os amigos dele. Amados, fala com experiência própria. Você vai ver amizades se transformando. Você vai ver Deus tirando pessoas da tua vida e colocando outras. Amém. Você vai ver o agir de Deus, mas o Espírito Santo ele é tão sensível que ele só entra em áreas que nós damos acesso. O livre-arbítrio vai depender mesmo de você, de mim, do Mano Ricardo. Vida ou morte, o que é que nós temos estado a escolher já neste tempo, amados? Se dissemos que nós aceitamos Cristo, que Ele é nosso suficiente Salvador, então devemos viver debaixo da dependência e da obediência de Cristo. Amém. E a dependência e a obediência, elas vão nos livrar de cometer muitos erros. Porque nós vamos parar e vamos dizer, não, isto que estão a me convidar para fazer não glorifica, certo. Não é certo. Deus não gosta, não vou fazer. Temos que ter coragem de falar não. Temos que ter como é? Tu também estás muito em casa. Não quero sair. Isso não agrada o Deus que eu estou a servir agora. Ponto final. Sem muitas explicações. Amém. O que nos falta é coragem. E Paulo diz que Deus nos deu um espírito de ousadia. Sim. Mas há muito cristão cobarde, medroso. Não, não é não. E ponto final. Se aquilo não vai de acordo à lei, renuncia. Sim. Larga. Mais vale entrar no céu metade do que não entrar. Essa é a palavra do Senhor. Porque nós às vezes também, o problema do cristão é que quer dar muitas satisfações no ímpio. Para o que o ímpio lhe compreenda. Né? Nós queremos buscar um entendimento, um equilíbrio de quem nós nunca vai nos entender. Quem nos entende é Cristo. É Deus. Mas ninguém. Nós somos seres muito complicados, Sim. muito complexos. Eu não posso tentar te explicar por A mais B porque eu agora me converti. Sabe, Mano Ricardo? Aquilo que Deus te mostrou, só te mostrou mesmo a ti, não a mim. Então, só você que vai entender o propósito. Sim. Há pessoas que podem olhar, mas essa dor assim, a Deus, toda a vida dele é só isso. Eu sei porque que estou a fazer isso. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei de onde Deus me tirou. Jesus, quando teve um encontro com aquela mulher samaritana, ela primeiro não estava a crer. Quando Jesus começou a falar dos maridos, dos antecedentes dela, ela viu, quem pode saber isso? É só Deus. Então, nós temos passado e Deus conhece esse passado. E Deus transformou para nos dar dupla honra. Sim. Então, eu sei de onde o Senhor me tirou. Por isso é que eu lhe sirvo da forma que eu lhe sirvo. Amém. E isso você não vai entender, outra pessoa não vai entender, porque é entre mim e Deus. Exatamente. Sobre isso. Porque nós nos esquecemos de um texto muito básico quando a Bíblia diz que, na verdade, o amor a Deus leva-nos a ter inimizade com o mundo. E o que nós queremos... E até a Bíblia diz mesmo, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Exatamente. Nós queremos buscar sempre um equilíbrio, né? Um equilíbrio que não existe e o mundo nunca e jamais vai nos entender. Isso tem que estar mesmo claro para todos nós. E que Deus é o único ser que sempre estará aí do nosso lado para nos dar o verdadeiro suporte. Amém. É isso aí. Estamos a... Sabe que horas são? Estamos a terminar já. Não vem ainda. Era para adivinhar. Deus. O tempo aqui passa... Por isso que eu disse à nossa diretora o seguinte. Nós temos que fazer 2 lives. Porque tem que ter parte 1 e parte 2. Porque assim também não dá. Diretora não está aí. Regi. Faz favor, precisamos da Regi para termos aqui. O nosso tempo está muito bom. Lembrando, eu coloquei aí nos comentários. Você é homem, faz favor, todo homem encosta ainda aqui. Homens, por favor, não falhe. No dia 31 temos conferência dos homens. As mulheres estão sempre a nos falar e têm razão.
os homens nunca organizam atividades. Então, aqui o projeto Okusapela sentiu misericórdia, sentiu compaixão de nós mesmos. E pela primeira vez, eu acho que essa é a primeira conferência de homens no ano. E as mulheres já foram para as conferências 3 vezes ou 4. Ainda no sábado passado, teve encontro de mulheres. Mas os homens, não. Homens, vamos para a conferência. Ok? Será um tempo bom, um tempo abençoado, um tempo edificante. Dia 31, a partir das 9 horas. Você é o nosso convidado a participar. Você, mamã, paga já o ingresso para o teu marido. E ele depois lhe dá, porque homem também às vezes sozinho não compra. É verdade. Não compra. Vamos então, semear mulheres na vida dos nossos esposos. Exatamente. Nós vamos vender os ingressos até o dia 25. Certo, para melhor organização. Sim, até o dia 25 apenas. Mas não deixa mais chegar no dia 25. Eu até falei, a ministra hoje saiu no noticiário que ela vai atrasar os salários. Ainda vai só esperar um salário que não vai cair cedo. Por isso, pague já, homem, faz favor. Jovens que tentarem casar e não irem para esse encontro, não vou aceitar consagrar o relacionamento. Não, ouviu, pastor Ricardo? Não vou aceitar, hein? Homens, depois vai nos trazer problema no lar, porque não foi na conferência dos homens. Tem que aprender, assim como aquelas mulheres lá em Tito, que exorta para os menos experientes a aprender com as mais experientes, então também homens vão aprender com os mais experientes. Exatamente. É preciso, porque também, mano, muitas das vezes os próprios homens não têm o conhecimento do papel espiritual que eles desempenham no lar. Exatamente. Os homens é que são chamados ao sacerdócio do lar. Amém. E muitas mulheres, por às vezes terem um conhecimento um pouco mais avançado, estão tomando lugares de homens. E não pode ser assim. Sim. Há uma autoridade, há uma hierarquia que precisa ser respeitada. Deus honra o princípio da honra. Amém. Homens que têm a atitude tipo de Esaú, venderam a sua primogenitura, venderam o privilégio de ser homem. Mana, vamos considerações finais ou vamos continuar a live? Nós não temos temos pressa? Não, mas eu gostaria, às vezes tem alguma pergunta sim, aí, vamos abrir um bocadinho antes para as considerações finais. Ou se quisermos continuar para mais, nós ainda temos tempo. Ou a nossa Regi para vir responder aqui a parte 2, faz favor. Para isso tem que ser programado o mais rápido possível. Alguém tem alguma pergunta, uma dúvida, uma contribuição a fazer? Estamos a tentar criar assim. É um tempinho de intervalo que não é intervalo para tentar ouvir aqui o pessoal do outro lado. Vamos, não sei se temos aqui. Não dá tempo. Eu achei por bem não passar a ler as intervenções todas, porque às vezes tira o fio da conversa. É melhor sempre, quando nós chamarmos, o pessoal pode mandar a sua pergunta. Certo. Fica melhor assim, mais organizado. Então já estamos a chamar, você que tem uma pergunta, uma contribuição para poder dar, nós teremos todo o gosto em poder responder. Enquanto você escreve, só para anunciar também que esse é o último mês que o Okusapela estará a transmitir a live na minha página, ok? Nós já criamos uma página Okusapela, já está lá, o link está na descrição desse vídeo. Então tem que seguir aquela página, porque se vocês verificarem, já não estamos a publicar vídeos, estamos simplesmente a partilhar. Então, a partir do momento que o Okusapela fez 1 ano, ele ganhou autonomia. O que vai acontecer daqui a pouco também, o Okusapela vai sair daqui de casa, vai para um outro lado. Então isso vai acontecer daqui a pouco, com a vossa ajuda. E então siga a nossa página do Okusapela. Será mais fácil você estar ligado em todos os assuntos. Não temos aqui perguntas. Não sei se tem aqui um pessoal a escrever. Enquanto nós aguardamos. Não temos, mas acho que vamos continuar. Se alguém tiver, então vamos lá. Amém. Sim. Acho que não temos pergunta, não temos contribuições. Vamos? Então vamos. Então, considerações finais. Amém. Vida ou morte? Temos estado a escolher. Eu creio que assim, ao terminarmos, qualquer irmão que esteve ali conosco e nós mesmos
estamos repensando na nossa forma de viver. Amém. Porque às vezes, mano, nós dissemos, eu sou cristão, eu adoro a Cristo. Mas a nossa vida é contrária a isso. Uma mesma pessoa, mano, por exemplo, no story do WhatsApp. Sabe que há pessoas que estão a seguir Cristo olhando para as nossas vidas? Yeah. Há muita gente que não fala, mas tem a outras pessoas como referência. Sim. Porque nós, como angolanos, temos muitos problemas em exprimir sentimentos, mano, Sim. Ricardo. Temos dificuldade em falar eu te amo, de elogiar. Acho que elogiar, temos que quebrar também isso. Sim, sim. Nos pesa. Há pessoas que admiram-te, mas não conseguem se achegar a ti para dizer isso. Sim. E é necessário que nos acheguemos para pedir receita. Sim. Porque às vezes a receita que funcionou com ele também vai funcionar contigo. E se não funcionar, já tens bases. Yeah. Então, como uma mesma pessoa que diz que ama a Deus, publica um versículo bíblico, no mesmo story, 10 minutos depois, publica uma foto quase seminua. Yeah. Vamos adorar quem? Yeah. Ao Deus ou ao diabo, afinal? Porque às vezes nós entristecemos o coração. Nós parece que não temos noção de quanto é que nós entristecemos a Deus, mano. Yeah. Porque se tivéssemos a real noção do quanto entristecemos a Deus, muitas coisas nós não faríamos. Sim. Não faríamos. Evidentemente. Não faríamos. Devemos repensar nossas atitudes. Sim. Se estamos mesmo em Cristo, Paulo exortou que tivéssemos uma conduta irrepreensível para que não olhassem para nós e achassem falhas, erros. Não que não possamos errar, mas naquilo que depender de nós, temos que darmos o nosso máximo. O nosso máximo. Então, já a modo de considerações finais, conselhos, eu preparei 4 conselhos aqui para todos aqueles irmãos que estão nos escutando neste momento. Amados, o Espírito Santo de Deus, ele existe, ele é muito real. Porque há pessoas que também só creem em Deus, em Jesus Cristo, e não têm o conhecimento do Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo, ele é co-igual a Deus. Ele é o próprio Deus. A Bíblia em Gênesis 1 diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus é Deus. Ele já estava lá desde o princípio, desde o Velho Testamento. Ele observou tudo. Sim. Mas quando Jesus ascendeu, Deus deu autonomia a Jesus que nos deixasse esse Espírito. Por isso veio o Pentecoste, que é a descida. Esse Espírito ele foi posto aqui bem próximo de nós. Sim. Para ser nosso amigo, companheiro, conselheiro, bem presente no momento da angústia. Ele é nosso tudo. Sim. A quem podemos recorrer a qualquer momento. Sim. Porque se nós vermos, a glória de Deus é tão tremenda que aqueles homens que ousaram ver não aguentaram e caíram sobre o rosto em terra. Amém. Que a glória era tremenda. Yeah. Então, nós hoje temos esse Espírito Santo disponível para ti, para mim e para todos nós. Yeah. Só que ele é tão sensível que ele só age em áreas que nós lhe damos acesso. Amém. Enquanto eu não dizer, Deus, eu sou mentirosa, por favor, me ajuda, eu quero deixar de mentir, o Espírito Santo não vai conseguir fazer a obra aí. Yeah. E a palavra diz que se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, nós precisamos confessar. A Bíblia manda-nos confessar uns aos outros. Sim. Nossos pecados. Sim. Deus ele já sabe tudo o que nós somos. Até aquilo que o nosso melhor amigo não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. Porque nada lhe é oculto. Sim. Então, o Espírito Santo ele está a precisar que nós demos a ele livre acesso. Ele não é agressivo, ele não é invasivo, ele não esforça. Ele precisa de ouvir a nossa própria voz clamando por ele, aceitando ele, permitindo que ele entre e faça a sua obra em nós. Amém. E faça morada em nós. Amém. Então, diga a ti mesmo, esta noite, amado, tem que ser mesmo uma noite de reflexão. Amém. Para ti, para mim, tem que ser uma noite de reflexão, de Amém. entendimento. Amém. Uma noite de reconciliação. Se calhar você está magoado. Se calhar você está frustrado com alguma situação na sua vida e você culpa a Deus.
Mas nosso Deus nunca faria nada para te prejudicar. Não, Ele te ama. As intenções do coração dele só são atrair-te à presença dele, para que tu possas usufruir o propósito pelo qual foste posto aqui nesta terra. Aleluia. Então, decida hoje escolher a vida. Amém. E não a vida longe de Cristo. Amém. Não existe vida longe de Cristo. Viver é Cristo. Amém. Amém. Ele é a verdade e a vida. É só Ele. Yeah. E o único caminho de ter acesso a essa vida que há em Deus é por meio do seu Filho. Amém. Não há outro intermediário, não há outra pessoa, não há a fé da tua mãe, não há as orações do teu pai, não há o líder religioso, não. É Jesus Cristo. Amém. Ele é o caminho, Ele é o suficiente, Ele é o necessário para que eu e você nos acheguemos à glória de Deus. Amém. O segundo conselho que eu queria deixar para você é que Deus ama os filhos que lhe amam. Também a palavra diz isso. Amém. Deus nos ama. É quase moda dizer isso. E você ama Deus? Deus até te ama, mesmo pecador. Yeah. E você ama Deus? Se não, peça para que Ele te ensine a amá-lo. E se sim, que sua forma de viver reflita o Cristo que tu dizes que amas. Amém. O terceiro conceito é: quem está a ouvir a palavra, mano? Os seus pais falaram a palavra para ele. Vai na igreja falar uma palavra. Vai na escola, professor, colega partilha a palavra. Está a ouvir a Lívia hoje aqui. Vê vídeos no YouTube. Mas ainda assim, rejeita Cristo. Nega Cristo. Porque não precisas falar, eu nego a Cristo. Tuas ações vão evidenciar isso. Tua forma de viver vai evidenciar isso. Então, amado, você tem que estar preparado para assumir as consequências da negação que você hoje faz a Jesus. Amém. Tem que estar preparado. Yeah. Porque se achamos que estamos a negar Cristo hoje, isso vai ficar por aí, Sim. não vai. Sim. Nós vamos ter que pagar um preço por causa da desobediência, da teimosia, da rebeldia. Nós vamos ter que pagar um preço. Amém. Está lá descrito Apocalipse 20 Sim. e 21. Sim. O preço de todos aqueles que foram destituídos da glória de Deus. De Deus. Yeah. Hoje existem pessoas que querem tirar a escama dos nossos olhos, assim como Barnabé com Paulo. Hoje existem pessoas que querem nos levar. Então, amiga, te liga, te convida para ir à igreja. Te convida para ir a um programa de mulheres. Agora homens vão convidar outros homens. Você sempre pessoa que está mais ocupado, mais ocupada na tua vida, não tem só um minuto. Amiga, te envia um versículo bíblico. Você nem lê, abre a mensagem, isso é muito longo. Fecha, não lê, apaga. Será que você é tão ocupado para Cristo, mas Cristo é que pode ser tão disponível para você? Nós somos milhares na face da terra. Mas a Bíblia diz que se cair um fio de cabelo nosso, eis que o Senhor sabe. Conhece. Ele conhece. Yeah. Então, esteja preparado. Não é uma ameaça. Não, é uma advertência. Sim. E o Evangelho também é isso. O Evangelho é confronto. Exatamente. Evangelho é confronto. Sim. E o que nos confronta é a verdade. Sim. Estejamos preparados para pagar o preço pela desobediência, rebeldia, falta de posicionamento, falta de renúncia, falta de amor, falta de temor. Sejamos preparados. Yeah. Porque Deus, Ele é Deus. Com o Mano Ricardo sendo cristão ou não, Deus é Deus. Sim. Mas nós não somos mesmo nada Nada. sem Deus. Nada. Somos como um trapo de imundícia. Sim. Mas em Cristo a palavra diz que somos mais que vencedores. Que vencedores. Cristo nos Amém? dá valor. Amém. Muito, muito, muito. Valor que homem nenhum nos dá, Cristo enxerga em nós. Yeah. Enxerga e nos faz enxergar também. Sim. Yeah. Yeah. O quarto conselho, eu ouvi uma vez isto de um homem de Deus, Bispo João Batista Carvalho, e eu guardo essa palavra. Ele diz: quando Deus te chamar, atenda o telefone. Quando Deus te ligar, te chamar, meu irmão, tu que me ouves, atenda o telefone. Sabe, aquele que passou pela Galileia, Samaria, Judeia, chamando discípulos,
hoje está fazendo isso também, mano. Amém. Está fazendo. O mundo pode não crer. As pessoas podem tentar achar que não, Cristo já não vai voltar agora. O mundo está a malhar, o mundo já está a subir letra. Não, meu irmão. Não se perca nessas palavras. Jesus está a chamar pessoas hoje. Amém. Estamos a ver mulheres que estão a se render à glória de Deus. Amém. Estão a ser como Amém. homens improváveis como Paulo. Estão a se render à glória de Deus. Estão a ser levantados como sacerdotes. Amém. Assim como Cristo chamou primeiramente aqueles 12 e nenhum deles vacilou. Hoje ele também chama a ti, chama a mim, chama o mano Ricardo. Amém. Jesus chamou aqueles 12 para começar a missão. Sim. E a missão começou depois do Pentecostes. Foi Sim. aí, porque primeiro eles só estavam na fase de preparação. Sim. Por meio de Pedro, milhares e milhares de pessoas chegaram Yeah. à salvação. Yeah. Por meio de Paulo, até hoje estamos a ser convertidos por essa palavra. Sim. Que aconteceu há não sei quantos mil anos atrás. Yeah. Yeah. Então, se nós hoje temos livre acesso a isto, ao Novo Testamento especificamente, é porque houve aqueles primeiros que não vacilaram. Sim. E hoje Cristo também nos chama. Amém. Mas eles foram chamados para começar a obra. Hoje Yeah. Cristo está nos chamando para terminar. Para terminar, para Cristo continuar. está te chamando, meu amado irmão, para dar continuidade e término. Amém. Porque a Bíblia diz que ele virá, mas a palavra precisa primeiro ser pregada até os confins da terra. Amém. Para que quando ele venha, você não diga que eu nunca ouvi dizer. Sim. Não, todos ouvirão. Sim. Haverá os que crerão e haverá aqueles que não crerão. Yeah. Então, amados irmãos, a trombeta um dia vai soar. Tudo Yeah. isso um dia vai acabar. Eu e você um dia vamos passar. Mas eu te pergunto e me pergunto, para onde iremos? Pedro disse isso. E ele próprio respondeu, para onde iremos se só em ti há palavras de vida? Yeah. Eu não posso mais estar atrapalhada, preocupada em querer o mundo. O mundo, mano Ricardo, não tem mais nada para me oferecer. Para mim não. Não. Eu decido. Nem para você, sim. Eu decido. E você tem que decidir o mesmo. Yeah. Decida mesmo. Mesmo sem você entender, toma ainda a decisão. Porque Yeah. Deus aprecia a dependência. Sim. Vá. Jeremias também não sabia falar. Deus pôs palavras na boca dele. Moisés não sabia falar. Deus levantou Arão, seu irmão. Yeah. Então toma a decisão ainda de estar só aí. E a partir da dependência e da obediência, Cristo fará por ti. Amém. Existem coisas, amados irmãos, que se nós não fizermos quando Jesus nos chama e nos pede para fazer, nós jamais vamos poder fazer. Exatamente. E se Jesus está te chamando hoje para lhe aceitar, para seguir, para viver com Ele, e você está a negar, amanhã pode ser muito tarde. Sim. Amanhã pode ser muito tarde, pode Yeah. não existir tempo. Você está a esperar, não, vou me converter depois. E se você morrer hoje à noite, fica como? Ninguém sabe. Sim. As pessoas que saem, atravessam a estrada, são atropeladas, a vida acabou. Yeah. Então, viver Cristo é hoje. Sim. A Bíblia conta a história de Maria, irmã de Marta, que derramou um unguento dela, um vaso de unguento de muito valor. Judas, ele disse, por que ela fez isso? Podíamos dar isso aos pobres, por isso vale muito. E Jesus disse, os pobres vocês terão sempre. Mas a mim não. Verdadeiramente, ela me preparou para o meu sepultamento. Sim. Quando Jesus disse isso, ninguém entendeu naquela mesa. Sim. E a Bíblia conta que ela era tradição, depois da pessoa estar morta, ele ungir o corpo. Sim. E foi quando Maria Madalena, a Maria, mãe de Cristo, foram de manhã lá para ungir o corpo, que encontraram a pedra removida e o anjo lá. Sim. Aquela Maria, irmã de Lázaro e Marta, fez algo que as outras iam. Ela antecipou o trabalho. O trabalho. Yeah. Cristo hoje também está te chamando para antecipar a salvação da tua família. Amém. Se na tua família não tem nenhum cristão, vai ser você mesmo, meu Amém. irmão. É você o remanescente da casa de Davi. Amém. E Deus quer levantar
para a geração, para teu bairro, teu prédio, tua vizinhança, teu trabalho, tua família. É você mesmo que Cristo está te chamando. Não olha para a tua estatura física, não olha para as tuas habilitações literárias, não. Cristo não está preocupado com isso. Se estudou até a 7ª, se é licenciado, se é PhD, não. Cristo está preocupado com corações disponíveis. Não olha naquilo que as pessoas vão achar. Os meus amigos vão me dar de muito atrasado, porque estudei na igreja. Meu irmão, não faz isso. Seguir Cristo é hoje. Quando Cristo privilégio. É honra. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Nada paga. Então, no mínimo dos mínimos, é só dar nossa vida a serviço de Cristo. Amém. E ainda assim é insuficiente. É insuficiente. Mas é dar nossa vida. Então, quando Cristo... eu sei que Cristo está te chamando, você que está aí a nos ouvir. Porque aqui ninguém está fora da alçada de Deus. Então atenda o telefone. Faça como os discípulos. Pedro largou aí o barco cheio depois da pesca maravilhosa. Foi seguir Jesus. Vamos seguir Jesus, amados. O tempo é hoje, não é amanhã. Seguir Jesus é hoje, não amanhã. Não espera. Não guarda. Que esta palavra ela caia no teu coração e encontre uma terra preparada, fértil, para que brote frutos não a 10 nem a 20, mas a 60 e a 100 vezes tanto. Amém. Amém. Que Cristo viva em ti. A Bíblia diz que Cristo é a esperança do porvir. Amém. A esperança não nos envergonha. A esperança não nos deixa mal. Sim. O justo vive pela fé. O fundamento é Cristo. Ninguém pode... O teu fundamento não é a tua família, não são os rituais da tua família, não é aquele teu tio ou tia. Fundamento das nossas vidas é Cristo, a rocha inabalável. Amém. E é por amor a esse Cristo que nós devemos viver. Amém. Já neste tempo. Aleluia. Temos que decidir viver Cristo hoje. Sim. Não amanhã. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, você que ainda não teve o privilégio de aceitar esse Cristo maravilhoso, você não perde nada, muito pelo contrário, você recebe um bilhete, um ticket que lhe servirá para a vida toda. Você é o nosso convidado a aceitar, a ter um encontro com Deus. Nós queremos que essa live está a ser muito, mas muito abençoada. Para mim e também acredito para vocês, esse é o nosso convite, né? Talvez você esteja aí, nós podemos fazer uma breve oração para você que está aí, uma breve mesmo assim, em pouquíssimas palavras. Para aqueles aí que não tiveram oportunidade de aceitar Cristo, nós podemos fazer isso. Aí onde você está, nós cremos que Deus está fazendo coisas maravilhosas durante esta live, amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Quem ora? Ricardo. Amém. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nós cremos que do outro lado poderá ter alguém que ouviu a tua palavra. E a tua palavra nos ensina que aquele que vier, de maneira nenhuma o Senhor lançará fora. Amém. Nós cremos que o Senhor está recebendo almas nessa noite. O Senhor está recebendo pessoas nessa noite. E nós cremos que essa pessoa que o Senhor receber, o Senhor sabe onde os encaminhar. Por isso, Deus de glória, abra portas, abra corações, para que no nome do teu Filho amado Jesus, vidas possam ser salvas, possam ser renovadas, famílias possam ser restauradas, por amor ao teu nome. Pedimos a tua bênção, Rei da Glória, guarde-nos, permita que a tua palavra continue frutificando em nossos corações. Aleluia. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus é bom. Amém. Amém. Em todo Graças tempo. a Deus. Nós estamos aqui há acho que 2 horas ou 3 horas de live. O tempo voa, mas é um tempo bom. Certo. E por isso que a ideia de começarmos um bocadinho mais cedo foi boa. Então, homens, não esqueça, dia 31 de agosto, já neste final do mês, dia 31 de agosto, conferência de homens, o tema papel do homem. Então vá lá, compra o ingresso, tá baratinho, compra o ingresso enquanto é cedo. Dia 25 vamos fechar as portas e dia 5 de outubro
Festival Gospel com o pastor Antônio Cirilo, diretamente do Brasil para Angola. Bem, Aí o pessoal, a Inês, ou o pessoal da geração Gospel vai deixar aí os contatos para você que não tem contatos. Tickets promocionais apenas 2.500 kwanzas para a geração Gospel. Apenas lá aí no Eletro, participe. Teremos convidados locais, nosso querido irmão Álvaro Ticha estará lá, e entre outros convidados, da Rose Martins, muitos convidados, amém? Participe, o Lobito está a ser grandemente abençoado, certo. e só nega quem nega Jesus. Então, quero deixar saudações, irmã Rijane, Amém, amém. agradecimentos. Certo. Agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade. Amém. É sempre um prazer, uma honra falar dos assuntos do nosso Pai. Amém. E também é uma responsabilidade. Certo. Bate um frio na barriga, mas Deus, ele não escolhe pessoas capacitadas, ele Amém. capacita pessoas Pessoas. escolhidas. Amém. Então, cremos que esta palavra, ela fez sentido para alguém. Amém. Às vezes nem que fosse uma alma, mas Amém. o Senhor, ele diz que a palavra dele não sai e volta vazia. Amém. Antes, pelo contrário, ela faz o que lhe apraz. Amém. E eu tenho piamente confiança que esta palavra vai produzir fruto. Amém. Já produziu fruto. Amém, em nome de Jesus. Quem crê também vai falar amém na live. Amém. Quem foi abençoado vai deixar um glória a Deus. Amém. Certo. Amém. Segundo, agradecer também o Mano Ricardo. Não, eu não gosto de agradecimento. Não, por isso Aqui é vossa casa. Não é. Vai chegar um dia que eu não vou estar aqui, vai estar aqui a Rijane e a outra pessoa. Então, Ai. aqui não se agradece. Não, é gratificante, mano, quando as pessoas olham para nós e veem que possamos ter algo que possa transbordar a outra. Amém. Então, Deus seja louvado por isso, pela sua vida, seu casamento, sua família, seus filhos, e que as bênçãos geracionais estejam sobre vós também. Amém. Agradecer ao meu esposo, Amém. Nestor Fernando, meu companheiro, eu sei que ele está aí a assistir, por estar sempre presente em tudo. E que o Senhor abençoe cada vez mais. Amém. Amém. E a todos de forma geral, todas as pessoas que estiveram nos assistindo do princípio até o fim, aqueles que entraram, foram saindo por uma outra razão, aqueles que ainda vão assistir, porque eu creio que esta live ainda vai alcançar muita Amém. gente que não esteve Amém. presente, porque temos que dar ordem às Amém. coisas. Amém. Em nome de Jesus. Graças então, a Deus. Obrigada a todos de forma muito especial. Amo a todos com o amor de Cristo e com o meu também. Amém. Graças a Deus. Não é um final, é um até já. Esse vídeo estará disponível, hoje é quarta, aí sexta-feira estará disponível completo no YouTube. Você que viu aí com falhas no Facebook, no YouTube estará lá disponível. Então, você que não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal, o Cussapela, está lá disponível. Temos lá muitos vídeos que vão poder abençoar a sua vida. Lembrar que nós estamos a celebrar o nosso primeiro aniversário do Projeto Cussapela e estamos a oferecer prêmios. Estamos a oferecer um projetor, esse projetor pode ser seu. Para participar é muito simples, basta seguir nossas redes sociais no TikTok, no Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube, tudo o Cussapela, ok? Aqui no Facebook não é Ricardo Timbo, é mesmo o Cussapela. A página Ricardo Timba será brevemente descontinuada. Então, para vocês estarem ligados, tem que se conectar ou seguir a página do Cussapela, ok? Só estamos a transmitir agora porque foi criado agora o canal e o Facebook, o requisito mínimo são 60 dias. Então, no próximo mês já não estaremos no Ricardo Timba. E você pode ganhar não só o projetor, mas também o livro da nossa querida irmã Luciana Pataca, Seja Encontrada. Pode ganhar esse livro, lindo e maravilhoso. Então, você pode ser um sorteado. Então, Deus abençoe a todos. Chega de enrolação. Já é tarde, aí os irmãos precisam descansar. Amém. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. É um prazer. Mesmo. Eu tenho um orgulho, quando fala-se de orgulho, não é porque é algo mau, não. Sim. De ganhar uma irmã. Amém. Muito útil e Deus seja louvado por isso. Amém.
Deus continue abençoando também sua vida. Obrigada, Deus continue obrigada. abençoando seu casamento, Amém. sua família, sua jornada Posso. lá no interior do país. Não é fácil. E que Deus continue sendo fiel. Agradecer a todos que participaram, conforme disse a nossa irmã Jane, desde o princípio até o fim. O pessoal do Oxapela esteve aí presente, a irmã Amarilde, a irmã Janaína, a irmã Chelsea, a irmã Nestor. É muita gente aí Amém, do Oxapela, a irmã... Olha, mano, eu também esqueci algo. Eu tenho que agradecer também a um grupo especial de pessoas que são as minhas intercessoras. Tem Amém. pessoas que vão orando Amém. por mim enquanto eu estou aqui, antes de estar aqui. Então, a elas um te amo bem grande. Elas sabem quem são. Quem são? Estão mesmo aí. As intercessoras sabem quem são, faz Sabem. favor. Então, eu não faço parte dessas intercessoras, são do sexo feminino. Feminino. Então, é um até já. É difícil se despedir. Muito. Eu gosto. Deixa a saudade. Acho que ficaríamos aqui a falar de Cristo até. Temos que fazer um dia vigília no Oxapela. Epa, tem comida aí, só que disseram que não podemos comer na live, mas poderíamos continuar. É um até já, amados irmãos. Amém. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente vossas vidas. Amém. Nós estamos nos despedindo, mas não estamos saindo da presença do Senhor. Quem quiser entrar em contato conosco, o WhatsApp está aí aberto. Amém. E tem aí a página do Oxapela. Teremos todo o gosto em poder então falar com vocês. É um até já.